todos bem-vindos aqui nesse seminário sobre bancos comunitários de desenvolvimento. Está sendo organizado pelo NEGA, Núcleo de Estudos em Gestão Alternativa aqui da Escola de Administração. E a gente quer que esse seja apenas o início, né, de um processo que nos provoque a pensar na implementação de bancos comunitários de desenvolvimento e a discutir também sobre a questão das finanças em um sentido mais amplo aqui no Rio Grande do Sul. Então, para quem não conhece, o NEGA é um núcleo que trabalha aqui dentro da Escola de Administração pensando processos de gestão, como nós chamamos de alternativa, no sentido de processos de gestão que não se restringem ou que não estão sujeitos à lógica da gestão empresarial, como todo mundo pensa, a Escola de Administração é gestão empresarial. A gente sabe que existem outras formas de gestão, da mesma maneira que existe uma série de experiências que trabalham na dinâmica econômica, integrando, não separando a economia das dinâmicas, como nós chamamos, da reprodução ampliada da vida. E é nesse sentido que a gente está não só estudando, mas também tentando conhecer as experiências e apoiar as experiências que trabalham um pouco com essa dinâmica. Trabalhando nessa perspectiva, a gente desenvolve alguns projetos na área de redes, né? Temos um nicho que trabalha mais com redes e cadeias produtivas, temos uma linha que trabalha mais com a linha do território, pensando também em dinâmicas de desenvolvimento territorial. Estamos articulando processos entre várias universidades da região metropolitana e desenvolvendo uma série de processos em parceria também com diversas organizações da sociedade civil e organizações governamentais que trabalham nessa perspectiva. Então, temos entre eles diferentes parceiros e hoje nós estamos bem felizes porque contamos aqui então com alguns convidados que vêm a refletir sobre essa dinâmica dos bancos comunitários de desenvolvimento, pensando, bom, todos nós vamos descobrir hoje, né, quem não sabe, tem alguns que já ouviram falar dessas dinâmicas. No Rio Grande do Sul a gente tem principalmente as experiências dos grupos de troca e algumas dinâmicas de finanças solidárias. Nós tivemos até na última semana acadêmica do curso de Administração Pública e Social que temos aqui, uma metodologia, uma dinâmica de uma feira, de uma metodologia, né, para trabalhar com trocas solidárias. Então, a partir disso, já tem algumas iniciativas e algumas reflexões. Mas a gente se deu conta que não temos todos esses elementos e começamos a trabalhar também com as experiências que já se tem em outras partes do país, né? E nesse sentido convidamos o pessoal do Unisol, que eles vão se apresentar, mas a Juliana e o Denizar, que vem do Unisol, que é o Núcleo de Economia Solidária da USP, da Universidade de São Paulo, que já tem, com a incubadora de economia solidária de lá, mais de uma década, né? Inclusive são dos pioneiros do trabalho com a economia solidária no Brasil, lá com o Paul Singer, que é o nosso secretário de Economia Solidária, nos primórdios, né, da incubadora. Então, toda uma experiência acumulada que para nós é bem importante e eles estão vindo aqui para falar um pouco então, sobre essa experiência. Eles fazem parte também da rede de bancos comunitários, né? E então coordenam, eu acho, né, vocês a rede de bancos comunitários ou fazem parte do processo de articulação da rede do Sudeste, que é toda a região Sudeste. Então eles vão falar sobre os bancos comunitários e as experiências de bancos comunitários para nós. A gente tem também a Nelson Espolo, que ela é a diretora do DIFESOL, Departamento de Incentivo e Fomento à Economia Solidária, aqui da Secretaria de Economia Solidária e Microcrédito, apoio à micro e pequena empresa, o branco, né? Mas também ela está desaparecendo agora, né? Está indo, sei lá para onde, nas mudanças do governo. Mas que também a Nelson vai refletir um pouco também sobre como ver esses processos aqui no Rio Grande do Sul, a partir da própria experiência do governo, né? E nós temos sempre esse desafio, uma grande pergunta, por que no Rio Grande do Sul, né, e no Sul de maneira geral, a gente não tem nenhuma experiência, sendo que em algumas regiões, né, nós temos
norte, nordeste, principalmente sudeste, um bom número de bancos comunitários. Então, bom, como é que isso acontece aqui e que perspectivas nós temos em relação a esse trabalho aqui? E nós temos a Thalita, que ela está trabalhando na coordenação de um projeto de fundos solidários, né, que é um projeto mais amplo em nível nacional, e os fundos, esse projeto de fundos solidários articula a região sul, é isso, né? Então, o banco comunitário, fundos solidários, clubes de troca. Então, como tem esse projeto, a Thalita vai falar um pouco do projeto e também um pouco reagir, né, ou dialogar em relação com a experiência dos bancos comunitários. Essa é a ideia. Nós estamos começando com um pouco de atraso. O nosso teto agora é às 5 da tarde. A Nelson vai ter, talvez que sair um pouco antes, né? Mas nós queremos inicialmente fazer a apresentação e principalmente depois, no segundo momento, poder fazer com vocês um debate, porque nós estamos assim, dentro do NEGA bom, não é um seminário só para falar, é um seminário para provocar, refletir e ver o que dá também para a gente, a partir dessas provocações, continuar a partir do NEGA e de outros parceiros que venham a se somar, porque a gente sabe que esse desafio de construir bancos comunitários e construir finanças solidárias não pode se dar com a universidade sozinha, tem que se dar em parceria e principalmente a partir de processos que são vindos nas comunidades. Então esse é o desafio, esperamos que depois no debate a gente consiga também aprofundar, provocar, debater e que nos encontremos em outros momentos, né, de construção desse espaço que se apresenta como um espaço bem importante para trabalharmos no fortalecimento da economia solidária aqui no Rio Grande do Sul. Então eu vou deixar aqui eles vão falar, vamos ter uma dinâmica. Então o Denizar vai começar fazendo uma apresentação geral, depois a Juliana. A gente tinha entre os palestrantes de hoje o Leonardo, que viria da Universidade Federal da Bahia e que por motivos, outros motivos alheios, né, a sua vontade, acabou não conseguindo vir hoje. Então esperamos que ele em outro momento possa vir. E aí, então teremos só a experiência do Nesol, nesse caso, no Denizar e a Juliana. Depois vamos ter a fala da Nelson e depois da Thalita. Estou dizendo isso porque a gente estamos aqui, né, dizendo oi, tudo bem, mas aí vamos nos levantar para poder apresentar, fazer aqui a apresentação para poder enxergar melhor, tá? Então vamos fazer uma aula de palmas. Foi pontuado aqui, estou me apresentando, eu sou o Dene, sou lá de São Paulo, do Núcleo de Economia Solidária da Universidade de São Paulo. Um pouco como a Ana Mercedes falou, a gente lá no Núcleo trabalha já há algum tempo com essa temática dos bancos comunitários. Especialmente lá para 2007, 2008, a gente assessorou a implementação de 5 bancos comunitários na cidade de São Paulo, cada uma das regiões da cidade. Depois disso, a gente passou, a partir de um projeto, de um convênio com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, a gente ajudou na implementação de bancos comunitários no Sudeste, então nos 4 estados do Sudeste, né, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, ao todo 21 bancos, entre bancos que já existiram e bancos que foram implementados nessa perspectiva dos bancos comunitários. Aceitando. Aceita. E depois desse projeto, onde a gente auxiliou na implementação dos bancos comunitários do Sudeste, a gente passou agora, atualmente, ao Projeto Nacional de Finanças Solidárias, que foi um outro convênio com a mesma Secretaria Nacional de Economia Solidária, que tem um outro foco, que não é no acompanhamento do banco comunitário, lá na experiência dentro de uma comunidade, mas na articulação do segmento das finanças solidárias. Os bancos comunitários, que a gente vai conversar um pouco sobre eles hoje, os fundos solidários
e as cooperativas de crédito. Então, o pessoal passou a trabalhar com outro foco, tentando articular essas experiências. A ideia, um pouco da minha apresentação, é eu falar rapidamente de alguns aspectos do que são esses bancos comunitários, um pouco a metodologia que é utilizada, como que eles vão se construindo, e aí apresentar uma das experiências que a gente acompanhou, ajudou a implementar lá em São Paulo, que é o Banco Comunitário União Sampaio, e que eu vou dizer para vocês o porquê que a gente acha que é uma experiência interessante para se pensar nos bancos comunitários hoje. E daí no final colocar algumas questões que é para depois a gente debater, que tem a ver de como o banco comunitário, como a gente acha que o banco comunitário ele pode ser interessante para se pensar a questão do desenvolvimento local, do desenvolvimento das comunidades. Então algumas questões que depois a gente pode debater conjuntamente. Bom, a primeira coisa que eu coloco aqui para vocês é uma definição de banco comunitário que foi elaborada pela Rede Brasileira de Bancos Comunitários, que diz que os bancos comunitários são serviços financeiros solidários em rede de natureza associativa e comunitária voltados para a geração de trabalho e renda na perspectiva de reorganização das economias locais, tendo por base os princípios da economia solidária. É uma definição meio intrincada, meio esquisita. Coloquei ela aí só porque ela ressalta alguns aspectos que para a gente vai ser bem importante. A primeira coisa é que os bancos comunitários vão trabalhar com serviços financeiros. A gente vai ver o que são esses serviços financeiros daqui a pouco. Ela tem uma natureza comunitária, são experiências que se dão dentro de comunidades, dentro de pequenos territórios. A perspectiva dela é que ela seja um apoio para, entre outras coisas, os empreendimentos de economia solidária. Por isso que ela tem esse foco voltado para a geração de trabalho e renda. E é uma maneira, se a gente for pensar que a economia solidária, pensando lá no significado de economia como a gestão das coisas da vida, né? Uma delas é a questão das finanças. Então, se no campo da produção a gente pensa que dentro da economia solidária a gente vai ter os empreendimentos econômicos solidários, então, em vez de ter lá um chefe e ter as pessoas obedecendo, eu vou ter um grupo de pessoas que produzem a partir da autogestão. Então, esse é um jeito de se produzir solidariamente. Como que a gente consegue trazer esses conceitos de autogestão, de solidariedade, para dentro do campo das finanças? Esse é um pouco o desafio, que não só a experiência dos bancos comunitários, como as outras experiências de finanças solidárias, elas se colocam. É um desafio em aberto, tem esses problemas, mas também tem aspectos muito interessantes que fazem a gente pensar no modo de organização econômica que a gente tem hoje em dia. Hoje nós temos no Brasil mais ou menos 103 bancos comunitários. Mais ou menos porque tem bancos comunitários sendo inaugurados. Sei lá, acho que há 2 semanas atrás foi inaugurado um banco comunitário lá no Distrito Federal, enfim. Está no processo de inauguração de alguns bancos comunitários, alguns deles deixaram de existir. Então são mais ou menos, essa fotografia são de 103 bancos, que a gente, acho que no ano passado a gente fez essa contagem, e é mais ou menos o número de bancos comunitários que existem no Brasil. Como a Ana Mercedes falou, tem uma concentração ali no Nordeste de bancos comunitários. Isso tem bastante a ver com a experiência que gerou essa ideia dos bancos comunitários, que é o Banco Palmas. E aí, eu nem vou falar do Banco Palmas porque depois na apresentação da Juliana ela vai contar um pouco do Banco Palmas, uma pesquisa que a gente fez junto com eles lá. Mas tem uma grande concentração de bancos comunitários. E aí, para o Sul, a gente não tem. Acho que tá branquinho, tem os pontos para eles são só as capitais, não são bancos comunitários. Daí a importância também do seminário, enfim, de se levantar essa discussão para cá. Bom, como que é o banco comunitário? Como que ele funciona? Então, um grupo de pessoas de uma comunidade se organiza e a partir de um fundo comum, que aí pode ser constituído de diversas formas, seja eles fazem uma grande festa, começam a arrecadar dinheiro, juntam o dinheiro. Por exemplo, o Banco Comunitário União Sampaio, que eu vou apresentar um pouco mais para frente, eles fizeram, em algum momento, vocês devem conhecer aquela ferramenta de financiamento colaborativo que é o Catarse. Eles fizeram um projeto no Catarse e conseguiram 20 mil reais para esses 20 mil reais serem colocados no fundo do banco, para poder fazer empréstimos. E aí tem algumas condições para esse banco funcionar.
Bom, ele tem que ser gerido pela comunidade. Agora, como que ele vai ser gerido por essa comunidade, por uma comunidade? Como que ela consegue fazer para gerir o seu próprio banco? A gente coloca que uma das ideias principais de banco comunitário é ele conseguir construir dentro de uma comunidade o que a gente chama de fórum de desenvolvimento comunitário. Ou seja, um espaço dentro da comunidade onde eu junto associações, lideranças comunitárias, as pessoas que quiserem se agregar para pensar como a gente consegue desenvolver essa comunidade, como a gente consegue transformar essa comunidade em uma comunidade melhor para se viver a partir de ações como o Banco Comunitário. Então, é esse fórum que vai elaborar, por exemplo, uma política de crédito do banco. Para quem esse banco empresta? É para empreendimentos econômicos solidários? É para empreendimentos formados por mulheres? Para que ele vai emprestar? Só para empreendimentos? Vai emprestar também para fazer reformas na casa? Enfim, toda essa discussão de como vai se dar isso, como vai se dar esses empréstimos, é feita nesse Fórum de Desenvolvimento Comunitário, nesse espaço de governança local que se cria. Os bancos comunitários costumam atuar principalmente com duas linhas de crédito, uma em real e uma em moeda social, tendo duas perspectivas. Uma delas é, a gente precisa, o Banco Comunitário tem a perspectiva de fomentar dentro de uma comunidade os empreendimentos de economia solidária. Bom, esses empreendimentos muitas vezes eles precisam de capital de giro. E aí se dá um empréstimo em real, nunca esse empréstimo ele tem juros de mais de 1%, porque para isso teria que ser uma instituição financeira, e o banco não é. E de outro lado, você quer também fomentar que as pessoas da comunidade possam consumir dentro da própria comunidade. Aí como que você faz isso? Você se articula com os comerciantes de uma comunidade, então conversa com os comerciantes e com os empreendimentos para que eles aceitem a moeda social. E aí você passa a fazer pequenos empréstimos com uma moeda social. A pessoa, eu preciso esse mês, as contas não fecharam, e eu precisava de um empréstimo de R$100, 100 moedas sociais, para conseguir no mercadinho e fechar as compras do mês. E aí você tem esse tipo de empréstimo. Isso faz o quê? Porque a pessoa, ao invés de gastar o seu dinheiro fora da comunidade, ela gaste dentro da comunidade. Vem com a ideia de que as comunidades que a gente costuma trabalhar, por exemplo, lá em São Paulo, são comunidades periféricas, elas não são pobres, elas são empobrecidas. Porque as pessoas ali, elas trabalham, elas têm uma geração de renda, só que esse dinheiro não fica ali, ele vai para outros lugares, ele vai para os grandes mercados. Então, o Banco Comunitário, a partir da moeda social, ele tem essa estratégia meio protecionista de falar, bom, vamos tentar com isso fazer com que o dinheiro dessas pessoas da comunidade enriqueça a própria comunidade, não fora dela. E aí, nesse sentido que um dos objetivos do banco é estimular essa rede local de produção e de consumo. Uma das formas de fazer isso, seja pelos empréstimos em moeda social ou os empréstimos em real, é também você tentar fazer... existe um procedimento que se faz quando vai se começar a pensar no banco comunitário, que é a pesquisa de mapeamento do consumo e da produção. O que essa comunidade produz? O que eu posso incentivar que essa comunidade produza? O que essa comunidade consome? Porque de repente eu posso ter, a partir das demandas da comunidade, a comunidade tem demandas por produtos de limpeza, e eu tenho um empreendimento de limpeza. Então de repente eu posso associar essas duas coisas e fazer esse casamento do consumo e da produção dentro da própria comunidade. Essa também é uma das ideias, uma das intenções do Banco Comunitário. Um pouco disso eu já falei para vocês, que é o crédito, eu falei do crédito produtivo, né, para os empreendimentos que o banco oferece, e o crédito de consumo. Mas tem bancos que também oferecem outras linhas de crédito, dependendo da sua realidade. Então, tem bancos que oferecem, por exemplo, um crédito habitacional, para a pessoa poder reformar a sua casa. Ou o banco que a gente vai mostrar daqui a pouco, que é o Banco União Sampaio, tem linhas de crédito culturais. Então tem lá um rapaz da comunidade que escreveu um livro de poesia e quer publicar e quer comercializar esse livro. Então o banco empresta o dinheiro para ele, ele consegue fazer o livro, rodar o livro, ele vende e retorna o dinheiro para o banco. E também tem uma outra coisa que grande parte dos bancos comunitários tem, mas não todos, que é o correspondente bancário. O
como disse lá no começo, um dos objetivos do Banco Comunitário é oferecer serviços financeiros. Alguns bancos se associam alguns bancos comunitários se associam a bancos públicos, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, e oferecem o serviço de correspondente bancário. A pessoa ir lá e poder pagar uma conta, fazer um depósito, retirar um dinheiro, retirar um benefício. Mas não são todos os bancos que optam por seguir esse caminho, por ter um correspondente bancário. Acho que também um pouco disso, eu já falei um pouco, né? O correspondente bancário, acho que a gente pode ir para frente. Bom, aí, como que o Banco Comunitário ele se organiza? Você tem algumas funções que, no geral, na metodologia que a gente utiliza de bancos comunitários, algumas funções que se espera de um banco comunitário. Então você tem lá uma figura que é o analista de crédito. A pessoa vai lá no banco, pedir um crédito, seja um crédito produtivo ou um crédito de consumo. O banco comunitário, ele se difere do banco convencional porque ele é gerido pela comunidade e ele tem outros pressupostos e outras práticas. Então o que ele faz? Bom, ele não vai consultar o SPC ou o Serasa para ver se a pessoa tem um insumo. Como que ele vai fazer para saber se aquela pessoa é uma boa pagadora ou não? Uma coisa é fazer análise de crédito. Então, quanto essa pessoa ganha, quanto essa pessoa gasta, ela tem condições de devolver o dinheiro para o banco? É sempre muito flexível. Então tem bancos que trabalham, a pessoa pegou R$200, ela fala, olha, eu consigo pagar R$10 por semana. Tudo bem, você faz lá um acordo de banco com uma pessoa, um comunitário com a pessoa, e aí ela vai retornando esse dinheiro para o banco. Agora, tem análises de crédito que de repente a pessoa faz, que a pessoa não tem condição nenhuma de pagar. E aí você precisa redirecionar a pessoa para algum outro tipo de serviço. O que ela está precisando não é de um crédito, talvez ela precise de um serviço de assistência, enfim. Você tem esse cuidado também no banco comunitário. Ele não cai na lógica convencional de você só vai receber o crédito se você passar por todos esses critérios. Se você tem o nome limpo, se você tem coisas para dar de garantia. Mas também ele vai fazer uma análise que você consiga perceber se a pessoa de fato tem condições, a partir do que ela ganha, enfim, de trazer de volta esse dinheiro para o banco, porque ele vai servir para emprestar para outras pessoas. E aí, nesse momento de fazer essa análise de crédito, você já consulta a comunidade. Então a pessoa consulta os vizinhos, fala, olha, será que você emprestaria para o fulano de tal, que está pedindo dinheiro? Ela fala, emprestaria, é uma pessoa confiável. Você tem um pouco esse tipo de relação que a gente consegue confiar naquela pessoa, é um voto de confiança que eu dou nela e vamos emprestar. Você tenta envolver a comunidade de alguma forma para tomar essa decisão. Isso é um dos processos que acontecem no banco comunitário. Depois tem a figura de um gestor do banco. Você precisa de uma pessoa que consiga ver a carteira de crédito do banco, quanto que o banco tem de dinheiro, quanto que está emprestado. Esse dinheiro está sendo devolvido, tem pessoas que não estão pagando, como que a gente vai resolver essa situação? Uma pessoa para recepcionar as pessoas, está como caixa, mas uma pessoa para atender as pessoas, conversar com elas, ver o que elas querem fazer, se elas querem o crédito, ou se tiver um correspondente bancário, fazer o serviço de correspondente bancário, e uma pessoa que vai ser aquela mobilizadora local, a pessoa que vai ter que conversar com os comércios, com o comércio, para ver se o comércio aceita a moeda social, que vai disseminar a ideia do banco pela comunidade. Não precisa ser 4 pessoas. Às vezes 2 pessoas, dependendo de algumas comunidades, 2 pessoas fazem todo o trabalho. Não são pessoas, né? São funções que são importantes dentro da estrutura de um banco comunitário. Uma pergunta, o que significa EES? Empreendimentos de Economia Solidária. BCD, Banco Comunitário. Isso, BCD, Banco Comunitário de Desenvolvimento. Bom, aí um pouco resumindo essas ideias, de início, para um banco comunitário começar, o que ele precisa? Ele precisa de uma comunidade razoavelmente articulada, de uma comunidade que queira ter um banco comunitário, queira desenvolver, fazer um fórum de desenvolvimento comunitário para poder se pensar o seu desenvolvimento, e aí a partir disso fazer diversas ações, não só como banco comunitário, e lideranças atuantes, pessoas dentro da comunidade que estão dispostas
a levar essa ideia à frente. A gente que trabalha com assessoria, às vezes tem um pouco de dificuldade porque a assessoria, as pessoas que são de fora, elas não conseguem organizar uma comunidade. A comunidade ela deve se organizar, se a comunidade ela quer se organizar e fazer esse processo acontecer, aí sim, uma assessoria pode auxiliar e conseguir trazer instrumentos. Agora, esse processo de fazer um banco comunitário acontecer, ele precisa ser feito por pessoas que tenham laços com aquele território, com aquela comunidade, que de preferência vão ficar ali por muito tempo, para a vida inteira. Não adianta ser pessoas que são absolutamente de fora e que vão... Não é uma estratégia que você vai jogar na comunidade e aquilo vai, nossa, virou muitas coisas interessantes, tudo mudou. Não. É um processo complexo de desenvolvimento que depende das pessoas que estão no local e que querem fazer isso acontecer. Eu vou passar para vocês um vídeo bem rapidinho de um banco comunitário, que é a União Sampaio, que a gente acompanhou desde o começo do banco, da implementação dele. E hoje a gente dá assessoria para esse banco em alguns projetos que esse banco toca. Essa experiência dos bancos comunitários, que ela vem desde lá do Banco Palmas, a gente, quando vai falar da metodologia dos bancos, é sempre uma questão complicada, porque é o seguinte, para um banco dar certo, para um banco funcionar, para um banco comunitário funcionar, talvez a coisa mais importante não é ele ter todos os passos da metodologia ok, né, ticado. Ok, temos 4 pessoas, temos um caixa, temos uma pessoa para fazer análise de crédito, temos dinheiro para emprestar. O mais importante é como você conseguir que uma comunidade conseguir pegar esses elementos que são a metodologia dos bancos comunitários, que vem desde a experiência do Palmas, e transformar essa metodologia, se apropriar dela e construir novas coisas. A gente acha que esse é um pouco o caminho que o União Sampaio fez. Ele conseguiu, a partir da realidade que é lá da Zona Sul de São Paulo, numa comunidade periférica de extrema violência, Jardim Maria Sampaio, Campo Limpo, Capão Redondo, que tem uma efervescência cultural muito forte. Então lá você tem um processo de saraus que acontecem nos bares quase todas as noites, grupos culturais, grupos de teatro, música, rappers. Tem uma cena cultural na Zona Sul da cidade de São Paulo que é muito forte. E aí esse pessoal, a partir da ideia do banco comunitário, conseguiu dialogar com essa realidade da comunidade ali e transformar num banco comunitário diferente, num banco comunitário próprio, né? Que não é só a reprodução de uma metodologia que foi trazida por uma assessoria. Enfim, eles conseguiram construir uma coisa diferente. Aí eu vou colocar para vocês um vídeo. Nesse vídeo eles fizeram para explicar o que era o banco comunitário nesse projeto no Catarse, para as pessoas doarem o dinheiro, enfim. Quantos habitantes tem? Oi? Quantos habitantes, mais ou menos? Assim? Lá no Sampaio? No Maria Sampaio são mais ou menos 40 mil. Mas eles acabam pegando uma região bem maior. Porque o que eles fazem? Tem o banco comunitário que fica ali no Jardim Maria Sampaio, e aí eles têm o empréstimo produtivo, a moeda social circula, só que ela não circula só ali. Eles, por exemplo, eles pegaram essa coisa da cultura e falaram, bom, eu tenho uma série de saraus que acontecem em toda a Zona Sul, em bairros diferentes e distantes. E aí eles se articularam com vários lugares, bares em que acontecem os saraus, e aí as moedas sociais passaram a ser aceitadas também nesses lugares. Eles fomentam empreendimentos culturais, grupos de música, escritores, que não necessariamente estão localizados ali dentro do União Sampaio, mas estão nessa grande região do Campo Limpo, uma região muito maior. Enfim, eles fizeram uma rede, um nó a partir da cultura. Então, o que acontece ali na cultura da Zona Sul? Então, nesse sentido, ele expande um pouco mais a própria região do Banco União Sampaio, do Jardim Maria Sampaio, que é essa região um pouco menor mais ou menos, né? São 40 mil pessoas.
É bastante gente. Pode ir que eu sei. Eles que produziram. Produziram em parceria com, acho que tinha um pessoal do Fora do Eixo, tem um pessoal... O que eles começaram a fazer? Eu vou chegar lá que tem a ver com isso. Eles já tinham alguma atuação, tinha uma organização, que é onde o banco está sediado, que é a União Popular de Mulheres. E já tinha algumas atuações, já há, sei lá, 2 décadas, na região onde o banco foi instalado. Então tinha um trabalho com alfabetização de jovens e adultos, com a convivência de idosos, algumas atividades para idosos. E aí, a partir do banco comunitário, eles começaram a pensar, bom, então tá, então vamos pensar economicamente como que a gente consegue se organizar de uma forma mais interessante aqui no bairro. A ideia do banco comunitário levou eles para um outro tipo de organização que se associou junto com o banco comunitário, que é a Agência Cultural Popular Solano Trindade. Eles criaram uma agência cultural com esses objetivos: fomentar empréstimos, fundos, editais e parcerias para a cultura local, para a cultura da região. Fortalecer a produção, as produções culturais, e aí eles criaram nessa agência um grupo de pessoas que eram ligados ali da comunidade, que tinham formação, uma pessoa que sabe mexer com vídeo, um designer, para montar uma agência cultural de fato. Falar, bom, a gente quer começar a oferecer serviços culturais, seja de produção, ajudar as pessoas aqui, tem os grupos culturais, os saraus, a fazerem os seus espetáculos, a fazer vídeo institucional. Agora, recentemente, eles compraram uma máquina lá para fazer impressão, então eles estão trabalhando também como gráfica. Enfim, eles começaram a se estruturar de fato como uma agência cultural. E um pouco disso, essa trajetória foi possível pela articulação deles com o banco comunitário. Então, como que eu consigo recriar aqui na comunidade uma metodologia e que dê conta das nossas necessidades? E a partir dessas coisas, hoje a gente assessora eles na execução de um convênio com a Senais, que é de redes de empreendimentos. E aí, para eles estão fazendo redes de empreendimentos de cultura. E aí, para eles, cultura no sentido super amplo, que são desde do artesanato, da alimentação, aos grupos culturais, as bandas. Então, eles fizeram um festival agora faz pouco tempo, onde eles levaram os Racionais MCs, que é o grupo ali da região deles, né, o Capão Redondo, uma série de grupos ligados à agência, ao banco comunitário, e aí fizeram feiras de economia solidária juntos, tentaram fazer toda uma costura para que o evento fosse de fato da economia solidária, e foi um evento que deu 5.000 pessoas dentro do Capão Redondo. Enfim. E aí, só para encerrar, acho que alguns elementos dessas experiências dos bancos comunitários, meio limitadas assim para vocês, mas que ajudam a gente a pensar no desenvolvimento local. Acho que o primeiro ponto é, o banco comunitário, ele ajuda a gente a pensar o bairro economicamente. Então, já existe ali, né, toda uma economia no bairro, as pessoas recebem dinheiro, compram nos lugares, nos mercados. O banco comunitário, ele é pedagógico em algum sentido, porque ele traz esse olhar e fala, bom, mas e aí, como que se dá de fato a economia aqui? Onde as pessoas gastam? Onde as pessoas ganham? Como que a gente consegue fazer para que esse fluxo econômico ele seja mais favorável a gente? Ele torne isso aqui um lugar melhor. Então isso é um ponto interessante dos bancos comunitários. A outra coisa é que nas finanças solidárias, o que você tem nos bancos convencionais, por exemplo, o que você tem as pessoas que ofertam o serviço e as pessoas que usam o serviço. Essas pessoas só se comunicam ali no serviço. Então, se você precisa de um empréstimo de banco, você vai lá no banco e você recebe um empréstimo. Você não tem muito controle para falar, eu achei esse juros muito alto, faz esse juros menor, porque senão... Não, você não tem muito essa conversa dentro dos bancos. Nos bancos comunitários, a ideia é que quem oferece o serviço financeiro e quem usa são as mesmas pessoas, é a mesma comunidade. Então, são as pessoas que decidem, não, esse juros está muito alto, as pessoas da comunidade não conseguem pagar e a gente vai diminuir. Porque o objetivo do banco comunitário
comunitário não é gerar dinheiro em cima de dinheiro e fazer... Não, é a comunidade se desenvolver. Então, se aquela comunidade, não, acho que a gente precisa fazer um empréstimo diferente, precisamos criar novas linhas de crédito. Quem decide isso é a comunidade a partir do seu plano de desenvolvimento local. Isso é um ponto também bem importante quando a gente está pensando em desenvolvimento local. Falando no Fórum de Desenvolvimento Local, ele também é um dos elementos mais importantes nessa questão, porque ele cria um espaço onde a comunidade pode discutir quais são os rumos que ela quer para ela mesma. Né? Você junta os atores da comunidade e fala, e aí, o que a gente deve fazer? Isso pode ter relação com o banco comunitário ou não. Pode discutir ações do banco comunitário, mas podem ter ações que vão para além do banco comunitário, que aquele fórum acha que isso vai ser importante para o seu desenvolvimento local ali, e aí você consegue criar esse espaço onde a comunidade discuta esses caminhos. E aí, nesse sentido, um aspecto bem importante aqui, com essas ações, com essas ferramentas, o que o banco comunitário faz, na verdade, é trazer a dimensão da política para a economia. Dizer, ó, essa economia que está posta, esse sistema que está posto, ele pode ser discutido. E não só pode ser discutido, como a gente pode criar mecanismos que nos favoreçam, que favoreçam as comunidades. É um enfrentamento difícil, é um enfrentamento duro, mas a gente pode pensar essa economia de um outro jeito. Ela não é natural, ela não está dada desde sempre. Ela é um processo histórico, por isso a gente pode discutir, definir, fazer ações que vão no sentido de transformar isso numa coisa um pouco mais interessante para a própria comunidade.